Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Cláudio Luiz Caivano, esse que vos fala. Eu havia prometido que eu iria fazer 2 vídeos, né? Um com o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e outro com o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. No entanto, resolvi, por conta dessa sandice que foram 2 dias de depoimento do ex-ministro Pazuello, um general de 4 estrelas que foi tratado de maneira rude, para dizer o mínimo. Então, para a gente partir direto aos trabalhos, eu quero te pedir encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, que você compartilhe nas suas redes sociais, que você compartilhe em WhatsApp, seja da forma que for, para que chegue em muito mais pessoas. Eu vou te apresentar trechos de vídeos, pequenos trechos de vídeos, para você ver o nível dos senadores da República que, infelizmente, nós colocamos lá. A culpa disso tudo estar acontecendo é nossa. Eles estão lá por meio do voto. Dito isso, se você curtir, dá um like. Se você descurtir, dá um dislike, mas não deixa de comentar. Se é inscrito, verifica se está lá em todas, né? O sininho para você receber as notificações de todos os vídeos. Se não está, coloque. E se não é inscrito, se inscreva, por favor. Vamos rodar a vinheta e já vamos para o trabalho diretamente. Voltando ao trabalho, agora que você já viu a vinheta, vou te mostrar o primeiro trecho do vídeo para você ver o que fala a senadora Cátia Abreu em relação à China. Veja só, e acompanhe o que ela diz. Dizem que bajulação à China. Eu quero bajular qualquer país que tiver vacina para o meu povo brasileiro, para o meu povo do Tocantins que me elegeu. Qualquer um que tiver vacina, eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pise em cima de mim. Eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pise em cima de mim. Eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pise em cima de mim. A gente entendeu, senadora. Já é possível perceber que a senhora deita no chão e a China passa por cima. Se você não se lembra, vou relembrá-lo. A senadora Cátia Abreu foi o pivô da queda do ex-ministro Ernesto Araújo, esse mesmo que estava prestando depoimento nesse dia com essa fala dela. E por quê? Porque ela, senadora Cátia Abreu, esteve lá no Ministério das Relações Exteriores para falar, para ter uma audiência com o ex-ministro Ernesto Araújo, para fazer lobby pela Huawei na participação da licitação pelo 5G no Brasil. A Huawei é aquela empresa da China, empresa de tecnologia da China, que o Trump vetou da participação de qualquer coisa nos Estados Unidos por espionagem, por denúncias e suspeitas de espionagem. É essa empresa que a Cátia Abreu foi lá fazer lobby com o ex-ministro Ernesto Araújo, e depois que ele disse o que tinha acontecido, a pressão no Senado foi enorme para que o ministro caísse. Agora eu quero te mostrar um outro pequeno vídeo que fala por si só quem é a senadora Cátia Abreu. Preste bastante atenção. Questão de ordem, senhor presidente. Esse é o plenário da votação para os candidatos, né, ou para a presidência do Senado. Note o que ela faz. Aquele sentado na cadeira é o Davi Alcolumbre. Olha lá. Pegou os livros com as atas de votação. Eu gostaria de pedir para a senadora Cátia Abreu que ela respeitasse. Tira eu daí, Cátia, em nome da Vossa Excelência está falando. Pois é, ela roubou as atas com as votações para os candidatos à presidência do Senado. Essa é a senadora Cátia Abreu. Agora você pensa que para por aí? Ouça o depoimento em sessão da CPI, você vai ver que está ali do lado o ex-ministro Ernesto Araújo, em sessão da CPI, veja só o que diz o senador, né, ele é senador, Omar Aziz, e que é o presidente da CPI.
Eu, pessoalmente, retidão, tenho um carinho hein? muito grande Tem por retidão ela, muito grande. a conheço e sei que ela tem uma retidão muito grande e tem posições. E também a gente, toda eleição, tem que ficar preocupado. Eu já mandei fazer 2 livros de atas. Em eleição para presidente da mesa, nós temos que estar ficando preocupados. Tem que ter 2 livros de ata. Uma, a senadora Kátia pode segurar e ninguém tira dela, e o outro para a gente votar. Tem que ter 2 livros de ata. Uma, a senadora Kátia pode segurar e ninguém tira dela, e o outro para a gente votar. Tem que ter 2 livros de ata. Uma, Percebeu a ironia que ele fez? Ele acha graça disso. Isso fala muito sobre o caráter dessas pessoas. Porque caráter é hábito. Ou seja, aquilo que eles fazem de maneira reiterada. Isso é o caráter deles. O caráter fala pelas pessoas que eles são. O caráter é a presença, ou seja, a apresentação. Se fosse aqui a gente chamar por alguma coisa psicológica, né, da área da psicanálise, seria o self deles, ou eles mesmos sendo apresentado. Isso são eles de verdade. Porque eles estão ali naqueles personagens que eles são, senadores sérios, de ternos e gravatas hiper caros, muitos feitos sob medida por alfaiates carésimos. E aí, de repente, eles se mostram fazendo essa piada. Ou dizendo que qualquer um pode passar e pisar em cima dela. Agora veja esse mesmo vídeo, como se porta e o que diz uma das maiores decepções que eu tive aí no Senado, que é a senadora Simone Tebet. O senhor não desejaria aproveitar seu depoimento para pedir desculpas a senador e se retratar, talvez, por aquelas palavras com que o senhor a acusou injustamente, levianamente? Resposta do ex-ministro. Vou, senador. Bem, na referência que eu fiz a determinado comportamento da senadora Cátia Abreu, eu simplesmente disse a verdade. Eu simplesmente relatei um fato. Então, eu jamais vou me arrepender de dizer a verdade. Eu pergunto a vossa senhoria se a senhora... Alguém se arrepende de dizer a verdade? Desconheço. Mas veja o que ela diz da verdade dele. A senhoria se arrepende de dizer tantas mentiras. E com isso eu quero dizer que vossa senhoria está sob juramento e há o crime de falso testemunho. Se vossa senhoria não tem provas em relação ao que disse, vossa senhoria agrediu, alegando a uma senadora respeitada, de credibilidade como a senadora Cátia Abreu, um crime. Vai voltar no pedaço que eu já te mostrei, mas só para ilustrar para você que essa senadora ela é advogada. Então ela conhece, ou deveria conhecer o que ela está dizendo. O ônus da prova é de quem acusa. Então ela está dizendo o seguinte: se o senhor não tem provas para dizer que Cátia Abreu tentou interceder, ou seja, fazer o lobby que eu já te expliquei, o senhor está cometendo crime de falso testemunho porque o senhor está sob juramento. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte: isso aconteceu o tempo todo com todos os depoentes. Com o Fábio Weingarten, com o ex-ministro Ernesto Araújo, que apareceu ali no vídeo para você, e com o ex-ministro Eduardo Pazuello, perdoe. É isso que eles estão fazendo. Eles estão o tempo todo ameaçando, o Renan Calheiros ameaçou o Fábio Weingarten de prisão, eles ficam ameaçando implicitamente dessa maneira, todos eles, é isso que eles estão fazendo. Essa é a qualidade do nosso Senado. E, de novo, a culpa é nossa. Então, agora, para finalizar, eu vou passar para você o vídeo, também é pequeno, da senadora Mara Gabrilli, depois eu vou fazer a minha avaliação de tudo isso e a gente encerra esse vídeo, porque é bastante cansativo ficar ouvindo isso. Preste bastante atenção. Quais os protocolos que o senhor produziu para dar segurança no momento em que transferiu pacientes de Manaus dos outros estados? E quais foram os cuidados sanitários que adotou para não provocar agravamento na epidemia, nem na propagação da nova cepa do vírus de Manaus, como aconteceu no país? Muito obrigada, senhor presidente. Eu vou fazer só uma partezinha aqui antes de continuar. Preste atenção em duas coisas. A educação dela vai ser fácil você perceber, mas note a segurança com que Randolph Rodrigues faz a condução da presidência, enquanto o Omar Aziz, sei lá, foi tomar café, foi fazer outra coisa. Note que homão da porra. É a primeira vez que eu falo um palavrão aqui, né?
mas note isso, para você ver que segurança que tem essa pessoa, e depois eu vou te mostrar esse cordeirozinho, para não falar outra coisa, inquirindo o Pazuello. Eu falei que esse era o último, me equivoquei. Tem mais um pedacinho para você ver dele inquirindo o Pazuello, como ele também não deixa o Pazuello responder. Mas veja isso da Mara Gabrilli. Ela levou mais de 10 minutos fazendo a sua pergunta. Não era uma pergunta, era uma pré-eleição, era uma narrativa. Agora veja o resultado. Muitíssimo obrigado, senadora Mara Gabrilli. Senhor Eduardo Pazuello, se o senhor quiser responder, nós concedemos 2 minutos aí para... Em 2 minutos eu vou... Senadora, muito concedemos obrigado. 3 minutos. Pelas suas perguntas. Ô, presidente. Pois não. Pois não, será senadora. Que eu poderia usar os minutos da resposta dele para fazer mais uma pergunta? Perfeitamente. Bom, vamos organizar porque então. Na verdade, por favor, senadora. Eu não estou nem interessada na resposta dele. Na verdade, por favor, senadora. Eu não estou nem interessada na resposta dele. Na verdade, por favor, senadora. Eu não estou nem interessada na resposta dele. Percebeu? Essa é a educação dos senadores da... Esse é o decoro dos senadores da República. Eu não quero falar demais. É óbvio que a Mara Gabrilli, mesmo não tendo intenção de usar a sua condição para ser eleita, é evidente que acaba repercutindo pela sua imagem. É um arquétipo, como a gente chama isso, né? Como se chama isso em psicanálise. Isso está no inconsciente coletivo do eleitorado. E méritos dela, ela soube explorar isso com as causas que ela defendia, animais e os próprios cadeirantes e etc., ela foi eleita. Mas o que ela mais explorou não foi isso. Não foi a sua condição. Foi o caso Celso Daniel. Ela é filha de um empresário, que eu não me recordo agora se veio a falecer por conta disso, ou que foi ameaçado, e todos eles foram ameaçados, segundo ela, mas eles esperaram quase 10 anos, quase uma década, para vir a público e falar que o pai dela tinha sido extorquido, também pelo Celso Daniel e pelo PT na época. Ela é filiada ao PSDB. O que eu quero dizer com isso? Que nós, enquanto eleitores, precisamos pensar muito antes de eleger alguém apenas por uma representação, por uma imagem. Nós precisamos entender as circunstâncias que envolvem aquele personagem. E sempre que possível, e mesmo quando não possível, buscar informações com quem as tenha ou com quem possa investigá-las. Não eleger pessoas que nos apareçam de roldão, como se diz. Do nada despontam e são alçadas a personalidades. Isso é muito perigoso. Isso posto, eu quero que você veja o último pedaço de vídeo que eu separei para você, do Randolph Rodrigues, inquirindo o general de 4 estrelas, ex-ministro da Saúde, general Pazuello. O que eu quero que você observe bem, antes de eu apertar o play aqui, é como ele já vinha inquirindo há bastante tempo, e ele, a todo tempo, a todo momento, interrompia o ex-ministro, e agora, não satisfeito com a forma como o general estava se saindo, ele fala, não, vamos pular essa parte. Veja só. Vamos pular essa parte, vamos logo para uma... O senhor falou ontem da controvérsia jurídica, que existia. Muito bem. Um desentendimento jurídico no governo. Então, a primeira proposta oficial da Pfizer foi no dia 26 de agosto. Oficial, foi o MOU, onde ela apresenta um cronograma. As discussões anteriores eram discussões de possibilidades. Quando ela assinou o MOU e mandou para nós, o memorando de entendimento, foi no dia 26 de agosto, ela, nesse momento, ela apresenta também as 5 cláusulas que colocam ativos no exterior, fundo garantidor... Essa parte, interrupção. Eduardo, a gente já compreendeu. Bem, então, o senhor dizia que tinha uma divergência jurídica. Vou chegar lá. Não, a divergência jurídica é essa. Essa primeira parte a gente já entendeu. Pode ir direto. Eu estou sendo... Essa é a divergência jurídica. Não, perfeito. A divergência jurídica são as 5 cláusulas então deve ser mais impeditivas. O governo... Esse é o fetiche, você percebe? O governo. Só quero te salientar que ele, Randolph Rodrigues, ajudou na votação dessa medida provisória, que foi votada em urgência, para facilitar a compra, porque o governo federal precisava dessa assinatura e dessa liberação para poder efetivar a compra. Ele sabe muito bem do que ele está fazendo, do que ele está falando, mas veja esse tipo de teatro que é feito.
Apontou alguma alternativa para resolver a divergência jurídica? A Pfizer não fazia nenhuma vírgula de flexibilidade. O governo tomou alguma iniciativa? As iniciativas, a assinatura do MOU entre o Ministério e a Pfizer, ela teve a assessoria jurídica. Você está ouvindo? Um celular tocando. Você vai para uma sessão de CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, um senador da República, e não toma o cuidado de colocar no vibra, no silencioso. Da AGU e da CGU, eu errei ontem, falei TCU, é CGU, de forma negativa. Mas a Pfizer colocou que se só pediria o uso emergencial se nós assinássemos o MOU. E nós assinamos o MOU mesmo sem... Veja só, o que ele acabou de dizer que é de extrema importância, eu quero frisar isso. Para poder fechar esse acordo com a Pfizer, ela só faria a produção direcionada para o Brasil se assinasse esse MOU, que é um termo inicial, um pré-contrato. No entanto, a vacina não estaria ainda naquele momento nem liberada, ou seja, a própria Pfizer não havia entregue os documentos. Então foi um compromisso. Eu assino para você entregar, mas você tem que entregar os seus documentos para poder a Anvisa liberar. Ah, vai ser registro definitivo? Então você tem que entregar os documentos. Esse é o acordo. E o Randolph sabia de tudo isso. Depois é que se passa para a efetivação da compra. As assessorias jurídicas. O senhor confirma que chegou a ser editada uma medida provisória com um dispositivo para resolver as controvérsias jurídicas? Confirmo que foi proposta uma medida provisória em dezembro pelo Ministério da Saúde. Você ouviu a data? Em dezembro. Como é que o Mandetta poderia ter dito que a gente podia ter vacina já em outubro ou setembro de 2020? A vacina não estava nem pronta. Colocando exatamente essas posições jurídicas. Essa aqui, que inclusive inclui o artigo 5º, que é a cláusula da sociedade civil. É isso. É isso que eu queria mostrar para vocês. Top share. Estou aqui de volta. Enfim, para a gente encerrar os trabalhos de hoje, lembra de pagar meu vídeo aí, dá um curtir, compartilha, comenta, não esqueça de comentar. Compartilha lá no grupo da família, compartilha onde você quiser, mas você precisa compartilhar. Pega o link do YouTube e põe lá no WhatsApp para todo mundo ver. Isso precisa viralizar para eles conhecerem esse tipo de pessoa que está lá fazendo esse circo para idiota. É isso que significa CPI, segundo o Fiuza, dos pingos nos is. A gente tem que acabar com isso. Chega dessa palhaçada, isso é dinheiro nosso que está sendo gasto como uma cortina de fumaça para impedir as reformas que o Brasil tanto precisa, ou pelo menos para atrasá-las. É isso que a gente precisa ter em mente. Vamos mudar o nosso foco na hora de eleger os próximos senadores, os próximos vereadores, os próximos deputados estaduais, os próximos deputados federais. Nós precisamos avaliar quem eles são. Eu concordo que muitos, quando chegam lá, se transformam. São verdadeiros cordeiros fora e lá verdadeiras raposas, verdadeiros lobos, né? O tal do lobo em pele de cordeiro que acaba nos enganando, como a própria Mara Gabrilli. Eu votei nela para senadora há 8 anos atrás, se não estiver enganado, ou perto disso. Ela está aí no mandato dela, que é de 8 anos. Imagine o que é possível fazer para a sua própria vida em 8 anos de trabalho como senador da República. Se você se deixar confundir e confundir os seus interesses com os interesses públicos, ou deixar que os seus interesses ultrapassem os interesses públicos. Então, é obrigação nossa pensar muito bem antes da gente votar, antes da gente colocar uma pessoa lá para ficar 8 anos no Senado brasileiro. Com isso eu encerro, agradeço a sua audiência, mas vamos continuar. Nós não podemos deixar nossa voz se apagar. Continuamos defendendo aquilo que é verdade e apoiando o presidente Bolsonaro, que está sozinho enfrentando o sistema. Muito obrigado. Até a próxima.